Fala, gurizada, beleza? Estamos finalmente começando mais um podcast, o podcast dos guris. Hoje eu trouxe umas convidadas aqui porque tá começando aí o Brasileirão Feminino, na semana que vem, agora dia 6 inicia. Então, nada melhor do que se atualizar de tudo que vem acontecendo e poder aí começar por dentro de tudo, né? Bom, eu vou pedir para vocês se apresentarem aqui. A Nani não é a primeira vez que está com a gente, mas vai seguir sendo convidada aí sempre que possível. E a gente trouxe também a Laísa e a Neila, a Laísa que é palmeirense e a Neila santista. Então a gente vai falar um pouco também do futebol do Sul, de São Paulo, e de tudo que for possível para atualizar vocês, porque o futebol, ele está aí preparado para sempre trazer mais, quebrar mais barreiras aí para gente. Então, se a Nani puder se apresentar novamente para nós. Boa noite, né? Boa noite para todo mundo. Não sei, na verdade, que horas o pessoal vai assistir, né? Me esqueci que não é ao vivo, mas obrigada pelo convite de novo. Outra vez que eu tive aqui foi muito legal e tenho certeza que vai ser de novo aí, que é muito bom a gente falar do Brasileirão Feminino, porque eu tô super ansiosa pro começo logo. Não vejo a hora aí de ver as gurias jogando de novo. A Laísa, você pode se apresentar também? Oi, muito bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo, está escutando a gente. Muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz. Sempre bom, né, estar falando sobre futebol feminino, ainda mais agora nessa semana que está todo mundo tão ansioso, né, para a estreia aí, desse campeonato, dessa temporada de 2022. Então, muito obrigada mesmo pelo convite, muito bom estar aqui, espero voltar mais vezes. E é isso, vamos lá. E a Neila aí, a santista. Fala, galerinha. Eu sou a Neila, sou torcedora do Santos, como o Brian disse. Faço educação física, né, diferente das meninas que fazem jornalismo, mas estou sempre aí com elas, a gente sempre está falando de futebol feminino e futebol no geral, mas mais o feminino, principalmente na situação que o Santos está. E é muito bacana estar aqui, muito obrigada pelo convite. Eu pretendo seguir jornalismo, o Eduardo, que faz parte do podcast, é da educação física também. Então, se ele tivesse participado aí, teria mais assunto. Até porque a parte técnica das gurias, a gente vê que já iniciando nisso, né? Às vezes, infelizmente, falta muito a parte técnica, não só pelas gurias não ter tanto preparo físico, mas pelos times mesmo não investirem numa boa academia para as gurias, num bom, às vezes, farmacêutico, quem faz a massagem também, isso tudo aí sempre vai fazendo falta, né? Bom, primeiramente, gostaria de conversar com vocês aí sobre as escalações, o que vocês esperam de quem veio esse ano para o time e quem ficou, que foi uma boa de ter ficado, né? Porque, infelizmente, por mais que a gente nunca quer diminuir as gurias, tem umas gurias que a gente sabe que para o futebol de cada time acaba fazendo falta. Então, eu vou pedir primeiro para a Laís aí falar das escalações do Palmeiras esse ano, o que ela espera. O Palmeiras esse ano manteve uma boa base do ano passado, né? Manteve 20 jogadoras da temporada de 2021 para esse ano, o que foi uma boa, porque o Palmeiras, desde 2019, quando retomou as atividades do futebol feminino, não vinha fazendo isso, né? Ano a ano a gente via aí mudanças muito grandes no time, mas o Palmeiras viu que ano passado acertou bastante nas contratações, e para esse ano só trouxe algumas contratações pontuais, principalmente por ataque, que foi um setor ano passado que o Palmeiras sofreu muito, principalmente com a perda da Bia Zanerato, depois que ela voltou, né, do empréstimo dela, que ela voltou para a China. Bia Zanerato bem definitivo, acho que foi a principal contratação do time e uma das principais no cenário nacional mesmo, porque a Bia Zanerato é um fenômeno, assim, jogando no Brasil, ela se destaca muito. No ano passado ela ganhou como melhor jogadora do Campeonato Brasileiro, mesmo só tendo jogado a primeira fase, foi artilheira da competição, então assim, é um grande destaque. E tá no Palmeiras agora definitivo, vai jogar do começo ao fim do ano, se Deus quiser. Então foi uma grande contratação. Além dela, o Palmeiras contratou a Bianca Brasil, que é outra baita jogadora, também pro ataque, né? A Neila chora. A Neilinha chora porque é em Santos e não é a única, porque além dela tem ainda a Dai, zagueira, que veio também do Santos.
A Day é outra que vem, eu acho que para agregar muito no Palmeiras, porque o Palmeiras, apesar de ter uma zaga bem consolidada, com nomes bem consolidados, ano passado, principalmente no final do ano, pecou um pouco, e eu acho que a Day vai ser bastante utilizada. Eu acho que o Palmeiras vai jogar bastante com 3 zagueiras, acredito. E acho que ela veio para somar bastante no time. Fora ela, também vieram a Patrícia Fechó da Ferroviária, que é uma baita contratação também, principalmente porque o Palmeiras vai jogar Libertadores. Vai ser o primeiro ano de Libertadores do Palmeiras. As meninas, muitas delas nunca jogaram essa competição, então trazer essa choque é fera já nessa competição, que vem de um time que jogou muitas vezes e foi campeão várias vezes também da Libertadores. Foi uma baita sacada do Palmeiras. Eu acho que foi uma das melhores contratações que o Palmeiras fez. Fora elas, ainda tem a goleira Amanda, que estava no Atlético, Atlético Mineiro, né? A Sâmia, que estava na Ferroviária, e a Andressinha, que veio do Corinthians. Ela foi, assim, uma situação que chegou para abalar, assim, um pouco, porque toda vez que tem essa mudança de times rivais, assim, o futebol dá uma balançada, né? E tô bem ansiosa para ver o Palmeiras esse ano. Eu acho que o Palmeiras é o ano que acredito que o Palmeiras mas esteja com possibilidade de título. Ano passado já estava, mas cambaleou muito sem a Bia Zanerato. Esse ano com a Bia e com essas outras jogadoras, acho que tem tudo para chegar aí nas finais e disputar mesmo, brigar mesmo por títulos. Acho que é um bom ano, estou com boas expectativas, apesar do começo não ter sido muito bom, né? O Palmeiras foi eliminado pelo Corinthians, perdeu de 3-0 o primeiro jogo, então foi um balde de água fria, mas mesmo assim, entendo tudo o que aconteceu, eram 10 meninas desfalcadas, 8 casos de Covid no elenco, então teve aí um conjunto de coisas, mas no geral estou empolgada, estou animada para esse ano, acho que vai ser um bom ano para o Palmeiras. Tu comentou aí sobre a troca de gurias que acontece muito no Brasil. Ainda tem muitas jogadoras que vão de time para outro. Até a primeira pessoa que veio na minha cabeça é a minha mãe, que saiu do Grêmio e foi pro Inter. E aproveitando o gatilho, foi sacanagem, né? Bah, virou a casaca. Mas aí aproveitando que eu Não, pedi pra mas Nani falar. Brian, sobre isso até, né? Admiro muito o profissionalismo dela, porque ela estava assinada com o Inter antes da final do Gauchão. E ela jogou a final do Gauchão e foi a melhor em campo. Né? Na minha visão, pelo menos, ela foi a melhor jogadora do Grêmio no jogo. Né? E só perde ali para Vivi, a goleira do Inter, porque foi mais importante nos pênaltis, porque senão seria a Maimai a craque aí. Então, admiro muito o profissionalismo dela. O Grêmio esse ano também vem com várias gurias que tá se encaixando bem em time, mas eu vou primeiro pedir para te falar aí do Inter e também falar do pênalti, no pênalti não marcado, no caso, né, das quartas de final ali da Supercopa, porque eu não gosto de ficar falando isso, mas foi uma várzea, e, infelizmente eu não sei até quando é que vai essa várzea no apito do futebol feminino. Então, se tu puder falar sobre isso e também das gurias novas aí que vindo pro Inter esse ano. Então, o Inter teve várias perdas, né? Saíram várias jogadoras, deixa eu até listar aqui, ver se eu me lembro de todas. Se eu não lembrar todas, vocês me ajudem, meninas, por favor. Mas a Xaxá, Rafa Travalão foram para o São Paulo, a Mari Pires foi para o Cruzeiro, a Vivi foi para o Santos, a Leide foi para o Atlético Mineiro e tem mais uma. A Arielle, lateral direita, foi embora também, ainda está sem clube nesse momento. E acho que é isso. Teve só a Liriel, né, que tinha subido pro profissional, e a daí... Liriel, mas a Liriel já não estava jogando mais ano passado também, e foi pro Bragantino. Mas acho que são essas, e todas elas eram titulares. Então, assim, o Inter teve perdas, né? Eu acredito que principalmente a Leide, porque a Leide já estava mais tempo no Inter, é uma jogadora que é muito regular. Ela, assim, a última temporada, para mim, ela foi a jogadora mais regular do Inter. Ela não tem falhas não tem nenhuma falha comprometedora, assim, nas partidas. É uma jogadora que ajudava muito e se identificava muito com o Inter. Então, eu acredito que a gente teve essa grande perda. E a Xaxá, para mim, também é uma das grandes perdas do Inter ali no ataque. Acredito que Rafa Travalão e Mari Pires já tinham se acabado o ciclo delas, já não vinham rendendo tanto quanto podiam. E no caso da Vivi, eu gostei muito da Vivi, do ano dela no Inter, mas eu acho que está na hora do Inter realmente dar oportunidade aí para a Mai, porque a Mai está aí há muito tempo e ela é muito boa.
Então, a gente tem ela, a gente tem a Gabi Barbieri, tem a Marisa Nela subindo, e a gente tem goleiras muito boas que têm que ser valorizadas, né? Aproveitar que tem idade baixa aí, são todas novas e serem valorizadas, porque o Inter vinha sempre com essa coisa de botar goleiras mais experientes, né? Mas acho que a Vivi pode fazer falta mais pela questão de vestiário, né? É uma jogadora, é uma pessoa muito querida, assim, pelas pessoas, ela era uma líder dentro de campo também, então eu acho que isso vai fazer falta. Mas o Inter teve boas contratações, né? O Inter teve a Duda Sampaio, que para mim foi a melhor contratação ao lado da Mai Mai. São duas jogadoras que a gente viu ali no jogo da Supercopa a diferença que elas fizeram no meio-campo do Inter, principalmente a Mai Mai entrando no segundo tempo, que para mim é para ser titular, as duas são titulares, não tem como o Maurício deixar uma delas no banco. Elas têm tudo para ser as duas melhores jogadoras do Inter na temporada, junto com a Milene. E aí, claro, a gente tem a Milene, que não foi contratada agora, mas que não tinha jogado ainda pelo Inter, porque chegou no Inter no primeiro treino, ela se lesionou, né? Ficou de fora aí o ano inteiro, de 2021. Teve a renovação da Fabi, que eu acredito que seja uma grande dita como uma grande contratação, porque ela teve muitas propostas boas e o Inter conseguiu manter ela. Teve a manutenção também aí da Jenny, da Bruna Benítez, da Sorriso, são jogadoras que já estão ali há mais tempo, e também o contrato estendido de algumas jogadoras da base, né? A Mileninha, a Maranhão, vão todas até 2023, né? Então elas têm mais esse ano aí ainda pelo Inter, e até a Maranhão tem o próximo ainda também. A Maranhão e a Maiara iam ser emprestadas, e aí acabou tendo problemas, né, de papéis com o Cruzeiro, não foram emprestadas, o que eu acho que seria um erro emprestar elas, e eu espero muito que o Maurício utilize. Quando eu conversei com o diretor Cláudio Curra sobre isso, ele disse, vai depender da comissão técnica, elas ficarem no sub-20 ou elas jogarem no profissional, como já vinham jogando. E para mim é um erro elas não terem sequência no profissional, principalmente a Maiara. Maranhão, eu até acredito que ela não vai ter tanto espaço. Mas a Maiara, para mim, tem muito espaço ali no meio, né? O Inter agora tem 3 Maiaras, é até difícil falar. Mas as 3 Maiaras, para mim, têm espaço no Inter, né? Aí veio a Tamires do Cruzeiro, a Capelinha, a esquerdinha também do Cruzeiro, o Inter fez a limpa lá, né? Gostei muito ali do jogo. A Capelinha, ela foi utilizada, na verdade, na lateral, e aí eu acho que é um erro do Inter também não ter ido atrás de outra lateral direita, porque o Inter perdeu as 2 laterais direitas, e agora a gente não tem lateral direita, e o Maurício tem que improvisar e tem que colocar a Capelinha, teve que botar a Capelinha, acho que ela não fez uma grande partida no primeiro tempo, no segundo achei que ela foi melhor. E aí a gente teve também a Zóio, vinda do Kinderman, e a Lelê também, né? Que eu acredito que, assim, a Zóio, ela é uma jogadora, para mim, ela é uma ótima jogadora de grupo. Não vejo ela como titular desse time, porque tem a Jenny, tem a Ju voltando, né? Mas é uma grande jogadora para grupo, acho que é uma jogadora que pode entrar em todos os jogos. E a Lelê, a mesma coisa, traz uma experiência enorme, né? São jogadoras que disputaram Libertadores, né, chegaram aí numa final de campeonato brasileiro já. Então, eu gostei bastante assim das contratações do Inter, mas eu sinto que essa questão da lateral direita é algo que a gente vai se incomodar muito ao longo do campeonato. Mas assim, eu gostei, sabe, do que eu vi ali no jogo da Supercopa. O que aconteceu? O primeiro tempo foi horrível, dos dois lados, né? Tanto do Inter quanto do Real. Foi um jogo muito feio no primeiro tempo. Todo mundo errava tudo. No segundo, depois que o Inter tomou o gol, que inclusive foi um gol que não devia ter sido validado, porque houve uma agressão à Jenny, né? Um tapa no rosto da Jenny na jogada, e todo mundo concorda com isso. E aí a gente entra sempre na questão da arbitragem, porque faz anos que é assim, sempre foi assim, e nada muda. E não só no jogo Inter e Real, todos os outros jogos tiveram, no mínimo, algo que dava para se contestar, né? O jogo Grêmio e Flamengo também foi, né? Teve pênalti não dado, teve impedimento, que para mim foi uma das coisas mais bizarras que eu já vi, aquela marcação de impedimento, porque a bola bate na jogadora do Grêmio, né? Mas aconteceu para todos os lados em todos os jogos. Então, assim, isso é algo que a CBF tem que mudar urgente, porque o futebol feminino ele não tem que ser aprendizado. O futebol feminino ele é profissional e ele tem que ter profissionais ali, e não amadores. O cara que apitou o jogo aqui Inter e Real é um cara que apita amistosos em Alvorada, entendeu? Que é uma cidade pequenininha perto de Porto Alegre. Tipo, não apita nem jogos da capital, vai poder apitar um jogo tão importante quanto era Inter e Real Brasília. Então, assim, é complicado isso. E aí, no segundo tempo, o Inter volta e joga muito bem.
né? Eu gostei muito do segundo tempo do Inter, a Fabi Simões jogou muito, a Mai entrou, mudou o jogo. O Inter atacou e teve 5 chances claras de gols e a bola simplesmente não entrou de jeito nenhum. Isso é algo que o Inter tem que corrigir, porque também faz uns 3 anos que o Inter tem esse problema, chegar na cara do gol e errar gols feitos. Mas, no geral, eu tô bem ansiosa, assim, pra temporada. Eu acho que o Inter vai lutar aí por um G6, porque eu acho que vai estar muito equilibrado esse campeonato. E ainda acho que tem outros elencos, né, na teoria, que são melhores. Mas a gente viu ano passado que isso não foi algo que deu para dizer muito, né? O elenco do São Paulo era melhor que o do Inter, o Inter foi lá, ganhou do São Paulo numa virada incrível, quase conseguiu passar pelo Palmeiras. Então, assim, tem toda essa questão e eu acho que o Inter pode ter um bom resultado. O pior é que o primeiro episódio que a gente gravou sobre o futebol feminino, uma das discussões principais foi justamente a várzea nos juízes, que teve lance na Ludmilla, teve lance na Kika, isso num jogo do Grêmio, teve pênalti no jogo do Inter, então tem todo podcast que a gente vai gravar sobre o futebol feminino vai ter uma discussão sobre uma coisa, e não é nem sobre o VAR, é uma questão de falta realmente de profissionalismo, como a própria Anani disse, né? E é uma coisa que tu falou que o Inter não vai ter lateral direito, o Grêmio tem e a nossa técnica não sabe colocar o time, né? Isso é uma coisa muito triste. Olha, não sei como é que a Patrícia não saiu ainda, gosto muito dela. Ela foi muito importante para o futebol feminino aqui no Rio Grande do Sul, mas ela já passou do saturamento. Se ela já saturou, faz uns 2 anos no Grêmio. Infelizmente, ela fez muito, claro, mas bah, não tenho mais. Eu vou pedir para a Emma agora falar um pouquinho do Santos, o que espera para esse ano, sobre as gurias aí nova. Bom, então, o Santos, diferente dos times paulistas, né, não fez, assim, grandes contratações, aquelas que você olha assim e fala, nossa, não acredito que o Santos trouxe fulana, entendeu? Mas a gente manteve uma base muito boa, né, a gente ficou com Cris, ficou com Taizinha, que infelizmente passou por lesões e estava muito bem antes da lesão no menisco, mas voltou, se recuperou bem, eu acho que ela vai ser muito importante para a campanha do Santos esse ano. A gente tem a volta da Tayla também, né? A nossa zagueira, que também tinha rompido a LCA e tudo mais. Ela estava tendo convocação para a seleção brasileira, estava muito bem. Então, assim, ela ter voltado e a Taizinha ter voltado já foi um grande reforço. A gente tem as meninas da base que estão evoluindo cada vez mais, principalmente a Sassá, quem acompanhou a Ladies Cup viu o campeonato incrível que ela fez, né? Então, pô, é uma posição muito difícil e ela foi muito bem. Eu acho que realmente a questão de melhor do campeonato ele ficou entre ela e a Thaís, e quem ganhasse seria a melhor do campeonato. A Thaís ganhou porque o São Paulo ganhou do Santos na final, mas a Sassá fez uma bela campanha, tem evoluído muito. Então a gente está com ótimas zagueiras e a gente ainda contratou a Kaká, que é a queridinha lá do Minas Brasília, as meninas lá, presidente e tudo mais, tipo, adotaram ela assim como filha, então além de ela ser uma menina muito querida para o futebol feminino do Distrito Federal, é uma zagueira nova que pode evoluir muito ainda, então acredito que a Tati vai saber usar bem ela, vai saber fazer bem essa divisão de experiência e juventude que o Santos vai ter na zaga, né? E a gente teve a subida da Isa Matos também, que foi nossa zagueira no Brasileiro Sub-18, ao lado da Sassá e da Giovanna Tolesani e da Mazotti. Então, a gente tem aí realmente uma zaga bem equilibrada, né? A gente perdeu 2 goleiras, que a Dida foi para o Real Brasília e a Michele foi para o São Paulo. Então, chegou a Ana Bia, que para mim é titular, na minha opinião, apesar de que a Vivi também vinha muito bem, mas eu acho que com bola rolando, a Ana Bia é melhor. A Laisa lembra bem do campeonato, do jogo que ela fez contra o Palmeiras. Cara, ela foi incrível, assim, e a Zanerato ainda tava. Então, tipo, cara, ela não teve medo nenhum, assim, de jogar contra o Palmeiras, que realmente naquela época tinha um ataque forte e agora voltou a ter. Então, eu acredito ali que a parte defensiva do Santos está muito bem. A gente contratou também a Eliana Stabile, que é titular absoluta da seleção argentina e estava no Boca Juniors, que é uma zagueira que está pelo menos uns 3, 4, 5 anos aí com alto futebol. Lógico que a Argentina não tem um futebol tão forte assim, mas acredito que para ela ficar tantos anos como titular absoluta da seleção, né, sem ser incontestada, e os torcedores do Boca terem sentido tanto a saída dela, acredito que pode agregar muito no Santos,
principalmente por ser uma posição aí que é muito complicada, né? A gente sabe que lateral é uma posição difícil de encontrar bons jogadores e jogadoras, então é bem complicado. E a gente perdeu a Fernanda Palermo, né? Eu acho que é a saída que a gente mais vai sentir, que ela foi reforçar o São Paulo ainda por cima, então é uma saída que eu senti bastante. Mas a gente fez ótimas contratações, a gente contratou também a Jane Tavares, né, do Grêmio, então ela já se adaptou bem ao elenco, aparentemente ela está muito feliz de estar no Santos, então acho que isso vai fazer bastante diferença. A gente contratou a Jajá também, que estava no Bahia, mas não fez uma boa temporada, porém, quando ela jogou no Cruzeiro, ela estava muito bem. A gente contratou a Gadu também, né? A gente estava precisando de uma centroavante, porque a Amanda Gutierrez foi para a França e a Cris está jogando mais recuada, a Tati está usando bastante ela ali de meio atacante, sabe? Aquela transição ali, então acho que a Gadu vai fazer bastante diferença. Por ser alta, por ser centroavante, por conhecer o caminho do gol. Infelizmente, o Santos estava com muitas atacantes, mas estava errando muito gol. Infelizmente, a Bianca Brasil saiu do Internacional em alta, veio muito bem para o Santos. Criamos uma expectativa muito grande em cima dela. Infelizmente, já no primeiro jogo contra o Inter, ela lesionou a coxa. Então, ela infelizmente, não deu certo no Santos, né? Apesar de gostar muito dela, espero que não dê certo contra o Santos também, jogando contra o Palmeiras. É, mas é uma menina que eu gosto muito. E a gente também contratou a Ana Carla, que era a camisa 10 do Flamengo, que também conhece muito bem o caminho do gol, bate muito bem falta. Então, eu acho que, apesar de o Santos não ter montado um elenco tão forte, não ter trazido estrelas, digamos assim, do nosso futebol feminino, a gente tem um elenco bem equilibrado aí, com bastante jovens. Subiu as duas zagueiras, né, Isa Matos e a Madu, a goleira, e também a gente tem a Márcia, que é meio campo, e a Bárbara treinando com as meninas lá em Santos. São duas meninas de 17 anos, uma lateral e uma meio, que também são super promissoras para a categoria, e a gente vai ter sub-20 esse ano, então eu acho que vai dar muito bom. E a gente repatriou também a Giovana, né, que jogou na seleção, tudo mais, está com 29 anos, mas eu acho que ela é lateral, ela é meio, ela pode ser atacante, pode ser ponta, então eu acho que vai ser um coringa da Tati aí, nesse Santos. E também a gente trouxe a Fernanda, que estava jogando 9 anos na Suécia, e acho que apesar de ela sentir o frio, o calor vai dar essa diferença aí do frio que ela sentia lá para o calor que tem em Santos, que é muito quente, mas eu acho que quando ela se adaptar, ela vai fazer muita diferença também, porque ela jogou 9 anos em alta num futebol teoricamente forte. Acho que, pelo que vocês falaram, a gente já reforça muito que a base do futebol feminino está finalmente fazendo uma base de gurias. A gente tem o Inter, tem o Santos trazendo bastante guria nova para jogar. E que a gente viu, né? Não surgiram do nada. O Inter, o Santos mesmo, já estava com as gurias há mais tempo, trabalhando em outros campeonatos. Então, a gente já trabalha isso, já vê isso com muita esperança em si, para que a gente consiga mais infraestrutura nisso. Até o próprio Grêmio hoje tem 3 gurias que eu dou graças a Deus que não saíram. Por mais que eu fique triste que a Ludmilla tenha saído, né? Ainda por cima, jogou contra a gente há pouco. A gente tem hoje a Rafa Leves, a Paty Madonna e a Lorena, que estão sendo jogadores, assim, ó, que eu não... Não que eu não esperava, porque eu sempre apoio muito as gurias, mas assim, ó, estão destruindo no futebol. A Rafa Leves está fazendo um meio de campo perfeito, por mais que a Patrícia insista em tirar ela no meio do jogo, sem necessidade nenhuma. A Lorena tem salvado, assim, ó, a Lorena, eu vou fazer uma camisa com o número dela, porque não tem como. Por mais que a gente não tenha ganhado esse campeonato, ela fez muito mais que a parte dela. Aquele gol foi muito triste, e eu chorei depois do jogo, porque eu realmente não esperava que no último minuto a gente fosse levar um gol. E não posso falar outra coisa além de que o Grêmio jogou muito bem na Supercopa, porque eu sei, foi retranca, mas foi contra o Corinthians, foi contra o Flamengo. Então é uma coisa que dá pra dizer, não, digo com orgulho que as gurias jogaram muito bem, e isso daí é só para fortificar esse ano que vai ser com certeza muito mais forte. Então, esse ano o Grêmio tem a Dani Hortelã, que era uma grande jogadora do Flamengo, e já a gente já via jogar muito bem, agora vindo pro Grêmio vai destruir também. A gente já tem muitas jogadoras que estão conosco há mais tempo, mas a gente também tem agora a Luane, a gente tem a Carla, então são jogadoras que vêm aí para
agregar muito mais nesse time. Então, o que eu olho a escalação das gurias do Grêmio, até poderia pegar e editar todas, mas eu não vou ficar me enrolando nessa parte, mas a gente olha, o Grêmio não tem uma escalação fraca que tu diga, esse ano não vai para nada, né? Ainda mais que as gurias foram obrigadas a ver que o Grêmio, se ficasse no A1, ia ser muito, e isso foi uma coisa que inspirou muita garra nelas ano passado, porque as gurias jogaram muito, as gurias do Grêmio fizeram um futebol muito forte, e mesmo com muita gente não apoiando, querendo ou não, né? Porque o Grêmio não é um time que sempre apoiou o futebol feminino. Todo mundo tava com medo desse ano o Grêmio não continuar apoiando o futebol feminino, né? Porque o masculino caiu para a Série B e o pessoal já tava com medo de perder. E se fossem tirar o futebol feminino, eu ia ficar muito pé da vida, porque eu acho que ia ser uma sacanagem. Porque, olha, esse ano as gurias vão destruir com tudo, porque elas estão muito bem. O que me chateia realmente na escalação do Grêmio é a técnica, porque ela não sabe montar o time que tem, ela não sabe encaixar as gurias, ela tinha o Edmila em campo e não sabia encaixar ela muito bem sempre. Então, isso é uma coisa que realmente, o que falta para mim, na minha visão, o que falta para o Grêmio esse ano é uma técnica. E eu não sei, pelo que eu vejo, o Grêmio não vai tirar a Guzmão e a gente vai continuar num futebol, não digo mediano, mas teria muito ainda para alcançar mais adiante, mas com uma técnica que não sabe como encaixar o time e sempre faz as mesmas mudanças e tira a Cássia, coloca a Tchula, tira Tchula e coloca a Cássia para jogar em locais diferentes. Assim, me estressa, assim, fico ansioso com essa coisa. Mas realmente esse ano, pelos times que a gente tem aqui, né, o Santos, Palmeiras, o Inter, a gente sabe que esse ano vai dar uma crescida melhor. Pode não ser um dos melhores anos, porque a gente sabe que o Corinthians já investe muito mais tempo, né? Já tem, a gente pode falar que o Corinthians já é um pessoal chato já, porque eles investem, então eles têm todo o direito de estar onde estão. Mas esse ano, acredito que os outros times vão continuar a chegar e vão conseguir chegar com muita garra, até para tirar essa coisa, né? Que é só o Corinthians ou só o Ferroviária para ganhar isso tudo. Então, acho que esse ano a gente tem que as gurias mesmo, não, né, a gente nem precisa fazer, a gente tá ali para torcer, né? Mas as gurias mesmo já vão mostrar muita força nesse futebol. O Santos mesmo vem trazendo muita guria nova e guria muito boa. Não é questão de, vou na sorte, vamos pegar porque a gente tá sem gente para jogar. São pessoas que, se tu acompanhou os outros campeonatos, é claro, né? Esse pessoal que só vê por cima não vai conhecer. Mas quem acompanha, quem vem pelo menos dos lances, via como essas gurias jogavam bem. Até no início aí a Neila comentou um pouquinho sobre o Santos. Eu não sei o que tu espera para esse ano, que ano passado não foi assim um dos melhores pela equipe que o Santos tem, né? Pelo nome também. Mas o que tu espera para esse ano aí? Eu acho que ano passado a gente acabou levando muito azar no sentido de lesão, né? A Tayla ela se lesionou logo no comecinho, aí a Dai pegou chikungunya, aí a gente teve que trazer a Palermo e a Bia Menezes para lateral e para zaga, então porque a única substituta que tinha era a Sassá, e na época ela ainda tinha 17 anos, ainda estava maturando, né? Para zagueira é complicado quando é muito nova, assim, já jogar na fogueira. Então a gente teve esse problema com lesão. E aí, quando a Dai se recuperou, a Camila se machucou e a Tayla ainda não tinha se recuperado. Então a gente teve muitos problemas com convocação também, porque querendo ou não, as meninas que subiram da base, que estão no profissional hoje, são convocadas para a seleção brasileira, Laura Valverde, Gi Fernandes, Ana Luísa, Nicole Marucci. Então, elas acabavam voltando das convocações meio, né, cansadas e tudo mais. Aí tinha os campeonatos de base que elas desciam para jogar. Então, o Santos não tinha um planejamento de contratação, contratou, tipo, 5.000 atacantes e foi isso, porque a gente estava com Solly James, com Bianca Brasil, com Cris, com Kathleen, com Amanda Gutierrez, com Ana Luísa, e daí, nossa, um monte de atacante e atrás, coitada da Camila, que tinha que segurar a barra lá atrás, porque quem estava do lado dela, infelizmente, estava improvisada. Chegou no final do campeonato, a Fernanda Palermo já estava sentindo o cansaço. Ela fez nos últimos 2, 3 jogos ali muito abaixo do nível Fernanda Palermo. Lógico que, tipo assim, dentro da média ela estava, mas pro nível Fernanda Palermo ela já não estava jogando tão bem, daí a torcida já começa a pegar no pé, porque não entende todo o contexto. Então, esse ano, graças ao bom pai, o Santos sentou e falou: não, a gente precisa contratar tais
jogadoras para tais posições dentro daquilo que o Santos pode pagar, não fizeram nenhuma loucura, apesar do feminino, lógico, não ter comparação a questão de investimento, mas o Santos contratou meninas que com certeza não foram tão caras para os padrões do feminino, mas que vão conseguir aí pelo menos manter o Santos como a gente estava, pelo menos ali classificando entre os 8, tentando chegar numa semifinal, aí tentando conseguir um campeonato paulista, pelo menos. E, cara, é o que a Anitta Efraim, que é uma amiga minha jornalista, falou. O Corinthians, quando começou, não tinha nenhum nome assim de, nossa, fenomenal esse time. A Zanotti jogava no Santos, eu nem lembrava. Então, assim, eu acho que todo time que quer ser grande, quer conquistar título, ele precisa desse planejamento, dessa continuidade, dessa organização para buscar títulos. Talvez agora a gente esteja plantando apenas uma sementinha que no final do ano vai chegar, sei lá, no máximo numa medalha de prata, numa medalha de bronze, sem dinheiro nenhum, né? Porque a CBF não premia os campeonatos femininos, infelizmente. Eu acho que é uma semente que a gente colhe aí para um futuro. Eu espero, pelo menos, chegar numas oitavas, numa semifinal aí dos campeonatos que a gente vai participar. Ô, Neila, só para eu complementar o que eu tô falando, ano passado vocês tiveram a questão da troca de técnica, né? No meio da temporada também, eu acho que isso atrapalhou muito o Santos, né? Teve um monte de rolo de vestiário, enfim, os bastidores não estavam bons, então eu acho que isso também é uma coisa que atrapalha bastante. Infelizmente a gente teve a saída da Alessa, né? Ela tinha ganhado os clássicos, né? Ganhou contra o São Paulo, ganhou contra o Corinthians, empatou contra o Palmeiras, então assim, ela deu um nó tático no reizinho Arthur Elias, mas infelizmente era tudo muito conturbado, assim, sabe? Aconteceu alguma coisa com relação ao Valtinho, que é nosso treinador de goleiras. Até hoje o Santos não posicionou a respeito disso. Se a gente pergunta, o Santos fala que ele está afastado por questões médicas devido a uma lesão que ele tem na coluna, mas já botou o Fabrício de Paula, que é o ex-treinador de goleiras do Palmeiras e do Napoli, e botou lá, ele já tá lá no site do Santos, então, tipo assim, cara, fala que o cara saiu, o cara tá mais tempo no Santos do que a Eriquinha, então, tipo assim, o cara já tá muito tempo no Santos. Cara, um obrigado, Valtinho, e é isso, beleza, entendeu? E daí fica essa questão aí, né, de o que aconteceu. O Amauri, que era nosso coordenador, saiu, foi para a CBF, diretor de campeonatos agora, né, das competições femininas da CBF, e a Aline Chave, que era a nossa supervisora, assumiu. A Chave está muitos anos no Santos também, ela foi atleta, depois supervisora, e agora está como coordenadora. Então, eu espero eu, que nessa parte de seriedade e de transparência com o torcedor tenha algum tipo de melhora aí com a Chave. Talvez o Santos, até com a mesma questão que acaba semelhando ao Grêmio, o futebol masculino tá mal, eles acabam acarretando tudo pro futebol feminino, então acaba que as gurias têm que segurar, tem que ser a base da pirâmide para tentar manter firme, porque se tá o masculino mal, o feminino quase não aparece no Twitter, não aparece no Instagram, e é uma coisa que demora mais ainda para a própria rádio do time mesmo fazer alguma transmissão, porque não precisa falar disso porque a gente tem uma coisa mais importante para se preocupar. Então, o Santos, ano passado, por pouco também não acabou ganhando o próprio Grêmio, né? Não caiu para a Série B no masculino, e isso deve ter pesado até para as gurias, né? Uma coisa que, quando eles começam a esconder na diretoria, a gente não sabe o que está acontecendo, de onde é que isso vai partir, até onde vai chegar. Mas agora, falando um pouquinho mais sobre o próprio Paulistão, né, feminino, o Palmeiras acabou caindo ali na Supercopa, e isso é uma coisa que acaba, às vezes, iniciando. Claro que é um dos primeiros jogos do ano, né? Se iniciando, mas com uma nova escalação. Até eu gostaria de saber da Laís o que ela espera para esse ano, e se esse resultado aí tem alguma coisa a se preocupar, ou se não é nada perto aí do que o Palmeiras sabe apresentar esse ano. No ano passado o Palmeiras não ganhou nenhum dos clássicos, né? Não ganhou contra o São Paulo, não ganhou contra o Santos, não ganhou contra o Corinthians.
Isso porque foi o melhor ano do Palmeiras desde 2019, então ainda tem a questão da gente ter trocado de técnico também no final do ano passado. Veio agora o Hoffman Túlio, a gente não conhece muito dele, a gente não sabe muito bem o que esperar. A gente sabe dele de quando ele treinava os times lá de Minas, mas a gente sabe que vindo para São Paulo os contextos são muito diferentes e então a gente não sabe muito bem o que esperar. Na estreia dele pela Leeds Cup, ele pegou o Santos, né? E na Supercopa agora foi contra o Corinthians, então as duas estreias dele que a gente viu, ele comandando o Palmeiras foram em clássicos que a gente já não tinha visto o Palmeiras ganhar, continuamos sem ver, que ódio. Mas a gente não sabe muito bem o que esperar, e nessa Supercopa ainda teve a grande questão Covid para o Palmeiras, porque assim, o Palmeiras ia enfrentar logo de cara o Corinthians, que é o time a ser batido no futebol feminino como um todo, né? Falando de brasileiro, falando de paulista, o Corinthians é o time a ser batido. E o Palmeiras logo de cara aí se deparou com uma série de meninas com Covid, meninas que tinham testado positivo antes do jogo, que foram retiradas ali na hora do vestiário, que foi no caso, né, da Júlia Bianchi e da Sochor. Então, o Palmeiras realmente entrou bem desfalcado, mas também existe. A gente tem que considerar que, apesar do Palmeiras ter entrado bastante desfalcado, muitas das meninas que estavam dentro de campo eram titulares no ano passado. Então, não foi só questão Covid, foi que a gente tem que entender também que o Palmeiras tinha um time que foi titular ano passado, teve algumas estreias, enfim, mas o Palmeiras jogou muito abaixo. Foi um jogo muito ruim do Palmeiras na estreia. A gente espera que isso seja muito por conta da questão psicológica, de ter que enfrentar o Corinthians na casa dela, com a torcida, enfim, com muitos desfalques. O Palmeiras contava muito com essa vitória, até porque seria a reestreia da Bia Zanerato, enfim. Então, realmente, o Palmeiras tomou um banho de água fria. A gente espera que agora para o Campeonato Brasileiro consiga se recompor. O Palmeiras teve alguns casos de Covid no elenco, mas segundo o informativo que foi divulgado no sábado, faz 2 semanas que todas as meninas estão sem testar positivo, estão conseguindo treinar. Então a gente espera que para agora seja diferente. A estreia do Palmeiras vai ser contra o Galo, né? Que subiu agora para a Série A1 do Campeonato Brasileiro. Então também é uma novidade, é um time que o Palmeiras não enfrentou no ano passado, né? Porque estavam em séries diferentes. Então acho que a gente vai ter um jogo novo para assistir, porque a gente tem muitas novidades aí. Tem um técnico novo, uma forma nova de jogar, um adversário que a gente não conhece muito bem, mas o Hoffman até que conhece, porque já foi técnico lá do Atlético. Então eu espero que seja um bom jogo. Acho que para esse ano, apesar desse banho de água fria que o Palmeiras tomou, desse jogo ruim que o Palmeiras fez na estreia da Supercopa, acredito que vai ser um ano bom sim para o Palmeiras. Acho que a gente vai conseguir ver um ataque com Bia Zanerato e Sochor, às vezes, ou Bia Zanerato e Bianca Brasil. Então, vai ser um ataque muito potente. Meio de campo do Palmeiras, no ano passado, já estava bem encaixado, agora a gente ainda vai contar com a Andressinha. E entra a questão também sobre colocar a Andressinha junto com Júlia Bianchi ou não. Na minha opinião, apesar da Andressinha ser uma excelente jogadora, para mim ela não seria titular do Palmeiras agora. Ela foi contra o Corinthians, mas era porque muitas jogadoras de meio do Palmeiras estavam com Covid. Mas para mim ela não seria titular agora. Eu acho que um meio-campo com ela e a Júlia Bianchi talvez fique um pouco lento. Então, eu não colocaria ela nesse momento, mas ainda assim vai ser uma peça importantíssima para o Palmeiras, né? A Andressinha tem muita experiência, é uma jogadora que vem do Corinthians, que é, querendo ou não, um time que a gente tem que olhar e aprender, né? Porque o Corinthians sabe muito bem o que faz, em diversos sentidos, não só dentro de campo, mas falando também sobre essas coisas de engajar a torcida, de vender o produto, enfim. Mas falando de Andressinha, falando dentro de campo, né? Então, acho que ela vai agregar muito o Palmeiras. Acho que o Palmeiras esse ano se preocupou, além de trazer jogadoras de qualidade, de trazer jogadoras com casca.
é muito que a gente falava sobre o Ricardo Belli, né, no ano passado. A torcida do Palmeiras criticava muito o Ricardo Belli, eu não acho ele de tudo ruim. Acho que ele é um técnico bom, sim. Eu acho que o que falta para ele é casca. O Belli, quando ia jogar final ou quando ia jogar clássico, a gente percebia aquela pipocada, assim, digamos. Mas o Hoffmann ele tem mais casca. Ele foi campeão em todos os times de Minas que ele passou, pelo Atlético, pelo Cruzeiro e pelo América. E as jogadoras também que o Palmeiras trouxe também são jogadoras acostumadas com finais, acostumadas com jogos grandes, e isso é importante também, porque o time precisa ter essa segurança se quer brigar pela final, né? Porque não adianta aí fazer um campeonato muito bom. O primeiro semestre do ano passado, o Palmeiras terminou invicto, foi o único time que terminou invicto. Era o time que mais tinha feito gols, mas chegou no segundo semestre, começou a desandar, a gente começou a ver um time que fazia menos gols, era menos efetivo. Chegou na final, fez uma final ruim contra o Corinthians. Então, o que a gente espera para esse ano é que o Palmeiras conquiste finalmente títulos de expressão, que hoje o Palmeiras é um dos times que está se tornando referência no cenário nacional, porque é o time que ano passado realmente bateu de frente com o Corinthians, digamos, que foi o que chegou até a final. No Campeonato Paulista, não. Então, assim, realmente, no segundo semestre do ano passado, o Palmeiras caiu bastante. Ainda assim, chegou na final da Copa Paulista, foi campeão. Mas para esse ano, a gente realmente espera que o Palmeiras brigue por títulos de referência. É o planejamento do Palmeiras, né? O Palmeiras, a diretoria mesmo do Palmeiras fala que no primeiro ano a ideia era fazer o time acontecer. No segundo ano era amadurecer o time, mas aí no segundo ano do projeto do Palmeiras as coisas não deram certo. Para 2021, que era o terceiro ano de projeto, o Palmeiras teve que refazer muita coisa. Fez aquela grande reformulação no elenco, foram 16 jogadoras que saíram, e aí o Palmeiras reconstruiu uma equipe, brigou ali por títulos, e esse ano, finalmente, a ideia, né, é conseguir conquistar um título de expressão. Então, eu espero que o Palmeiras consiga fazer isso. Acredito que tem potencial para, apesar do Corinthians ainda ser o time que a gente sabe que vai estar ali incomodando todo mundo. Acho que o Palmeiras é um dos times esse ano que vai conseguir incomodar o Corinthians. Acho que esse ano, como a Nani falou, vai ser o ano que a gente mais vai ver um campeonato equilibrado. Acho que todos os times aí se reforçaram bastante. Acho que a gente não vai ver aquele boom assim de um ou dois times e vai ver o resto assim não indo tão bem. Eu acho que vai ser um campeonato que vai dar trabalho para todo mundo. E eu espero que sim, porque eu acho que quanto mais isso acontecer, mais as torcidas vão engajar, mais as torcidas vão querer acompanhar. Eu até comento que não é só por ser palmeirense que eu torço para que o Corinthians não ganhe todos os títulos. É lógico que tem essa questão de ser meu rival, mas acredito que enquanto o Corinthians for essa hegemonia, é natural que a torcida dele seja mais presente, a que mais engaja, a que mais está lá no estádio. Então eu torço mesmo para que os outros times comecem a chegar nas finais, comecem a ganhar também, porque assim eu acredito que vai ser bom para a modalidade como um todo. Então eu acho que esse ano promete bastante, não só para o Palmeiras, mas para todos os times. E espero que seja assim cada vez mais. E aqui em São Paulo, muitas vezes parece que o futebol feminino é muito concentrado aqui. E eu espero muito que os times do Sul, os times do Centro-Oeste, os times do Nordeste também consigam se destacar, porque para que o futebol feminino se expanda de uma forma geral, que os olhos não fiquem só aqui em São Paulo. Mas acho que esse campeonato brasileiro vai ser muito bom. Eu estou com uma expectativa muito grande de verdade esse ano. Acho que vai ser muito legal em diversos aspectos, inclusive por ser um ano que a torcida volta para o estádio, né? Que a gente vai conseguir ver essa interação mesmo. Então, estou com muitas expectativas para o Palmeiras, mas não só para o Palmeiras, mas para todos os times aí, para o campeonato mesmo. Acredito que vai ser um ano que vai render muita coisa e espero muito que seja assim, para que a modalidade sempre cresça, né? Bom, até tu comentou que em São Paulo realmente acaba tendo, São Paulo e Rio de Janeiro com o Flamengo também, principalmente, acaba tendo uma hegemonia maior com o futebol feminino, e acaba que aqui no Sul, tipo, São Paulo tem Santos, Palmeiras, Corinthians, no Rio Grande do Sul já tem
com uma maior hegemonia é o Grêmio e o Inter. E mesmo que esse campeonato agora, o Grêmio tenha chegado mais longe, o Grêmio só ganha um Grenal até hoje no feminino. Então é uma coisa que a gente realmente nem sempre pode comparar os clássicos, né? Porque às vezes é preparo físico, a gente tem uma jogadora que tem a cabeça mais concentrada para jogar. O Grêmio, a última vez que jogou o Grenal, tinha o Dmila, a Rafa Leves, são gurias que jogam muito bem, mas ainda são gurias, são pessoas novas que estão entrando agora no futebol, e acaba que a gente tem o gauchão e a gente vê o jogo das gurias do Grêmio e do Inter ganhando de 12, 16-0, 2-1. Então é uma diferença muito grande, até pela Federação Gaúcha não ajudar. Às vezes a gente vê times que vão jogar contra o Grêmio, contra o Inter, que tem que fazer vaquinha para vir jogar, porque a federação não é capaz de pagar um ônibus para as gurias virem jogar, ou o Grêmio e o Inter ainda tem o próprio ônibus, né? Mas essas gurias virem para cá, então é uma coisa que a gente vê muita diferença. Até referente a essa hegemonia do futebol no geral, eu acredito que esse ano para o Grêmio e para o Inter vai ser um ano muito melhor. A gente teve agora a Supercopa, mas foi somente um início de ano. O Grêmio trouxe muitas gurias boas. O Inter tá com, além de trazer a base, já tem gurias boas ali com a Mileninha. A Mileninha, ela entra em jogo, eu já penso, se daí pelo menos o jogo vai melhorar pelo menos em 50%, porque a gente sabe como jogar bem, né? Então, a gente sabe que esse ano, realmente, ele aparenta estar numa maneira melhor. Não sei se pela questão da pandemia, o pessoal acabou ficando um tempo mais em casa, conseguiu acompanhar de uma maneira mais forte também. E outra coisa que o Corinthians tem muito forte, principalmente, é a questão do estádio. Eles jogam no estádio principal. O jogo era de manhã, a final da Supercopa, e o estádio estava lotadaço. Tipo, o jogo de manhã que abriu no dia para vender os ingressos. Então, realmente, os outros times do Brasil prestarem atenção em algumas coisas que o Corinthians faz. Não é que eu não trouxe um corintiano porque eu não queria, né? Por mais que eu não ia gostar de ficar ouvindo falar assim um monte de coisa. Mas brincadeiras à parte, eu não consegui ninguém para chamar ninguém realmente para participar. Mas realmente o Corinthians ele planta, como a Manila falou, é uma sementinha que plantaram um tempo atrás, que ao tempo eles mesmos foram regando e colhendo isso da melhor maneira possível. Então os outros times têm que aproveitar isso. Até o Grêmio mesmo bota as gurias para jogar em Novo Hamburgo, jogar. Pelo menos teve um tempo que estava no Zequinha, né? Que é o estádio de São José, que é em Porto Alegre, pelo menos. Mas volta e meia joga em outras cidades, mais longe ainda. A gente queria ter ido ver o jogo das quartas e era 2 horas de carro para chegar na cidade onde estava tendo o jogo. Então, claro que a gente tem torcedores naquela cidade que vão apoiar, mas quanto mais longe da tua casa principal, menos torcida tu vai acabar tendo, né? Então, até o Inter, pelo menos, tem o Sesc. Então, quando eu fui ver o jogo das gurias a primeira vez, eu fui no Grenal que foi no Sesc, porque era um jogo na casa do Inter, que era muito mais fácil de eu chegar na casa onde o Inter tem os jogos do que onde o Grêmio tem os jogos. Quando teve no Zequinha, na época, infelizmente, eu não podia ir, porque eu tinha trabalho, escola, né? Então, dias de curso e dessas coisas, a gente acaba não tendo dia para ir, infelizmente. Mas essa questão até do time dar o valor, né? Mostrar para a torcida o que vem acontecendo. Agora, até nesse último ano, o Grêmio, pelo menos, foi investindo um pouquinho mais nessa parte, até de aparecer no próprio canal do Grêmio, né? No YouTube, no Twitter. Então, tem agora, volta e meia, o Grêmio faz umas perguntas para o pessoal conhecer os jogadores, e faz tanto com o feminino quanto com o masculino de uma maneira mais mediana. Então, a gente tem aí jogadoras novas que, até para o próprio futebol feminino, não só para o Grêmio, mas no geral, para as gurias verem que elas têm pessoas que gostam dela. Então, tem gurias que nem jogam no Grêmio mais, que eu continuo seguindo no Twitter, porque eu gosto de acompanhar a carreira daquelas gurias, porque tu quer ver onde é que elas estão chegando e onde é que o próprio futebol feminino está levando elas. Algumas até não estão para dentro do Brasil, outras indo para a seleção. E é uma coisa que a gente, querendo ou não, a gente já sempre vai procurar o máximo possível apoiar, sendo do nosso time ou não. Até, não sei se a Nani tem aí alguma coisa para nos trazer, que ela já está aí dentro da rádio, já está participando dos jogos aí. Não sei o que tu vê sobre isso, não só sobre o Inter, mas como tu acompanha aí o futebol feminino muito mais de dentro também. Então, eu acho que realmente aqui no Rio Grande do Sul, a diferença para São Paulo é muito grande ainda em termos de torcida, né, com o futebol feminino. Quando eu tive lá agora na Ladies Cup, por exemplo, no fim do ano, assim, a diferença das coisas, do ambiente, né, e, enfim, do público é muito grande. É muito grande, assim. Eu acho que é algo que a gente está começando agora a conquistar, a ter. A gente já teve anteriormente, em outra década, né, antes de acabar as atividades, o Inter, principalmente, fazia os Jogos das Gurias Coloradas, que não tinham esse nome na época, né, mas as Gurias Coloradas
jogavam antes do masculino, então o estádio era lotado, todo mundo torcia por elas, e hoje em dia, enfim, por vários protocolos e por questão de gramado, não fazem mais isso. E é algo que o Rio Grande do Sul tem que crescer muito, né? A gente, querendo ou não, é um estado machista, né? É um estado que tem essa questão de ser machista. O gaúcho é assim, né? Infelizmente, né? Claro, generalizando, né, gente? Não, todo mundo entende isso, né? O que eu tô falando. É assim, eu amo meu estado, mas eu sei os defeitos dele, e esse é um deles. Então, a gente fala assim. isso mais para falar pro pessoal, porque o Rio Grande do Sul realmente. A gente tem uma cultura de muitos anos, não é para dizer, tu que tá ouvindo, tu é machista, né? Porque senão o pessoal vai cair em cima do Twitter da Nani, em cima do Poitier, e é só para o pessoal entender o mínimo, só para deixar explicado. Não, culturalmente somos um estado assim, né? Então, a gente tem que... Eu, particularmente, tento ao máximo ali na rádio falar sobre futebol feminino. Não é o nosso foco por conta do calendário. A gente acaba não conseguindo ter foco totalmente no feminino, porque a gente não tem gente suficiente para fazer a cobertura dos dois o tempo todo. Então, assim, eu sou a pessoa responsável pelo futebol feminino na rádio. E eu, por exemplo, agora fiquei um mês aí sem ter o que falar sobre o Inter feminino. Por quê? Porque a gente não está tendo acesso aos treinos. Então, por conta do Covid, a gente não pode ir lá. O Inter não abriu nenhuma exceção em relação a isso. O máximo que a gente consegue é alguma entrevistada. Então, é muito difícil, assim, tu ter conteúdo quando não tem jogo, né? Fica ali um mês de treino e a gente não sabe o que está acontecendo. O Inter também, muitas vezes, acaba não nos falando. Tu vai perguntar alguma coisa, não respondem. Então, assim, eu hoje tenho uma boa relação ali com os diretores do Inter, né? A gente tem boas conversas sobre o assunto, mas eu sinto que ainda falta, assim, essa proximidade com a mídia aqui no Rio Grande do Sul também. Acho que a mídia tradicional tem que fazer mais isso. A gente vê pouquíssimo espaço para isso, por exemplo, no Globo Esporte, né? Que é no Jornal do Almoço, enfim, não tem muito espaço para isso. E isso é muito ruim, né? Ano passado, por exemplo, a final do Gauchão não foi transmitida a entrega das medalhas, sabe? Acabou a penalidade, tem que encerrar por causa da transmissão. Cara, isso não é bom, porque tá todo mundo ali assistindo, teve uma baita de uma visibilidade, e aí vão lá e cortam a parte da festa. Então, tinha muita gente de fora do estado querendo ver também e simplesmente caiu a transmissão. Eu fui uma que estava doida para ver a final do Gauchão e simplesmente caiu a transmissão e não funcionou mais. Daí ficou aquela lacuna, assim. Exatamente. Então, assim, aqui eu acho que a gente ainda tem que melhorar e eu boto muito a culpa disso na federação. A gente demorou muito para começar a se mexer, né? A gente tem, nos últimos anos aí, eu parei de jogar em 2017, 2016, jogava pelo Canoas, o Canoas acabou, né, em 2016, sendo que era tricampeão gaúcho. Então, assim, e ninguém sabe disso, ninguém nunca vai saber disso, entendeu? Porque não se falava sobre isso na época. Então, não existia o campeonato gaúcho profissional que nem a gente tem agora, né? Então, agora que a gente tem, eu acho que tá no momento da federação investir mais, dar mais importância, dar mais valor, e as coisas, dá para ver que as coisas estão melhorando, sabe? As torcidas estão começando a ir mais na final ali do Gauchão, que foi um erro, na minha visão, terem colocado o jogo onde botaram, porque não é na capital. Para mim, isso já é o primeiro erro, né? Tirar o jogo da capital, eu não sei por que eles insistem em fazer isso. Botaram o jogo em outra cidade, aí dividiram uma arquibancada, sendo que tem duas arquibancadas enormes. Dividiram uma arquibancada ao meio, metade para um lado, metade para o outro, e o centro não podia ser ocupado, porque era só as diretorias e era a PIA, enfim, o pessoal, né, das federações. Então, assim, é pouco público, perto do que poderia ter. Muita gente ficou de fora, porque não teve venda de ingressos, teve só convites que os clubes distribuíram, cada um teve aí, se eu não me engano, 300 convites para distribuir para as pessoas, e muita gente queria ir e não pôde ir. Então, tá faltando ainda um incentivo de todos os lados, né? Tanto a imprensa quanto a própria federação, mas eu acho que os clubes estão andando bem para isso, sabe? Como tu disse, o Grêmio tem a questão de não botar jogos na arena, enfim, a arena não é do Grêmio, o Grêmio tem que alugar, então acaba preferindo, opta por não gastar, né, por conta disso, mas, cara, é profissional, se tu tá botando o masculino para jogar, bota o feminino para jogar lá também, não precisa ser todos os jogos,
Mas o Grêmio jogou uma vez na Arena em 3 anos. 3 não, 5 anos já. Desde 2017, o Grêmio teve um jogo na Arena. E pior No seu que estádio. se tipo, fizessem, tipo, até no próprio masculino, o Grêmio, ele não sabe pensar no valor dos ingressos. Tu via um jogo de gauchão É. do Grêmio e Zequinha, R$ 50, cara. Num dia de Imagina. feriado, com Mas passe isso o Inter livre. fez também. Não, então, tipo, às vezes até que a gente vê o final no Brasileirão, acho que do Sub-20, uma coisa assim masculino, que teve agora há pouco, que foi entre 10 e 20 pelo ingresso. Bota o futebol feminino por esse valor que tu vai encher, porque tem muita gente que não conhece a Arena, então vai acabar, pode até não ser o primeiro intuito conhecer ou ver o futebol feminino, mas é o intuito de conhecer a Arena, poder ir, poder sentir a vibração, até para chamar a torcida. E às vezes eu vejo muita gente até no próprio Twitter, que hoje é uma das maiores comunicações que a gente tem no futebol, né, que o pessoal se expressa, às vezes até um pouquinho demais, na minha opinião, mas a gente vê muita gente falando do futebol feminino, quando teve o Grenal, quando teve esses jogos, tu via páginas grandes até do próprio Grêmio, falando sobre o futebol feminino, e tu não vê esses torcedores também querendo implicar um pouquinho mais, tipo, me incomoda. O Bolzão falando no passado que as gurias iam jogar a partir do segundo semestre na Arena, e teve um jogo, porque foi ali nas quartas de finais, tá ligado? Então é uma coisa que incomoda, sabe? Então, tipo, que nem eu falei antes, eu vou sempre acompanhar o futebol feminino, por mais que a Nani faça coisas sobre o Inter, eu volto e me acompanho ela no futebol feminino, que eu acho muito massa o trabalho que ela faz, até vocês eu vou começar a acompanhar agora também, que eu conheci graças a Nani, né? Mas nesse caso, tipo, realmente, a gente não tem essa influência, até os torcedores podiam dar uma influência um pouquinho mais. A gente tem ali no Twitter a Taverna Tricolor, que é sobre as gurias do Grêmio, que tentaram, nesse último mês, como tu falou, ficou um mês aí sem nada para falar das gurias, porque não trazem. Aí as gurias do Taverna Tricolor, o pessoal do Taverna Tricolor tentou achar alguma coisa para não parar com a página, porque tu para de postar coisa, tu para de ir atrás, o próprio Twitter para de entregar, o Instagram para de entregar o que tu faz. Então, por mais que, às vezes, tu faz um esforço muito maior que o próprio clube para tentar mostrar todo o time que tu tem. E hoje, a gente não tá falando de times aqui, com todo respeito aos outros times, sabe? Mas a gente tem times como o Bahia, que ao pouco tá começando o futebol feminino. Então a gente tá falando aqui como Palmeiras, Santos, Grêmio, Inter, que são times grandes referente ao estado que vivem, sabe? Que estão e que a própria história em si dos times já tiveram história no feminino anteriormente, como o próprio a Nani falou agora, até me estressa falando essas coisas. Mas como a Nani falou agora, tipo, o Inter era gigante no futebol feminino, parou por uma questão até muitas vezes de machismo, os times não eram obrigados a ter o time feminino, então eles voltaram por obrigação, não foi porque eles queriam, e graças a Deus a torcida abraçou, e muita gente porque gosta abraçou, e não tem por que diferenciar. Então é uma coisa que a gente realmente, se a gente não fizer também a nossa parte, e se os times não ajudarem, a Dani fala com o pessoal do próprio lá de dentro, e mesmo assim fica sem resposta. Imagina a gente que acompanha por TL, acompanha por Twitter, o que eles têm que esperar eles largar uma nota, esperar eles colocar no bid, porque por mais que tenha o pessoal que vai atrás e tenha esse contato, não é para todo mundo que chega essas informações. Então, quanto menos a gente conseguir pessoas que têm esse contato, menos o time às vezes vai fazer por isso. Então, é uma coisa que acaba me chateando dentro do futebol feminino. Agora, mais para finalizar, que já estamos chegando na hora. Ô, Brian, só deixa eu falar um negócio. Claro. O Santos, em 2009, 2010 e 2011, colocava uma média de 18 mil pessoas dentro do Pacaembu, torcendo para o futebol feminino, com venda de ingresso. E assim, não era R$ 5, era de 10 a 20 reais. E enchia de gente, enchia. A galera tinha música para Sereias da Vila. Claro, né? A gente tinha Cristiane, Marta, Maurine, Carol Arruda, tipo assim, era o creme de la creme do futebol feminino na época. Mas tinha, né? Então, pô, cara, já faz 10 anos isso, entende? Então, assim, aí em 2012 o Santos simplesmente foi lá e encerrou as atividades do futebol feminino. Aí o que acontece? Tem que começar tudo de novo, plantar a sementinha, uma nova geração de torcedores, rede social, nananã, nananã. Então, assim, infelizmente, quando a gente acha que vai, não vai, né? Dá com o burro na água ali. Mas, como a Nani falou, acredito que está tendo essa evolução aí e aos poucos a gente vai conseguindo ter um melhor futebol feminino no Brasil. Às vezes até o que o pessoal fazia aí, que fazia a Marta querer jogar, quando vê foi o que inspirou elas a estar onde elas estão hoje, né? Então é uma coisa que, querendo ou não, faz muita diferença para o futebol feminino, até para a renda. Então, o futebol, o gauchão é 1 quilo de alimento não perecível, mas eles colocam o jogo no meio do nada para o pessoal ir assistir. Claro que, né, tem torcedores no local, mas a questão do final do gauchão, o ingresso ser distribuído. O pessoal que vai receber o ingresso
não sabe se é um pessoal que vai cantar pelas gurias, que vai dar vontade das gurias estar em campo, sabe? Então, é uma questão que, às vezes, a gente acaba ficando chateado porque não tem necessidade. A própria final podia ser no estádio neutro, metade, metade, mas botava no estádio do Zequinha, ou um estádio um pouco mais próximo, né? Então, é uma situação a gente acaba ficando chateado mesmo. Então, voltando aqui voltando aqui só para a gente finalizar, não sei se vocês teriam aí cada uma escalação para esse ano do que seria aí até apressando um pouquinho pela questão do tempo, né? Mas alguma questão de escalação, o que vocês planejam para o time, o que poderia ser o time principal, até se a Nani quiser começar falando. Acredito que vai ser, né, a Maiara no gol. Na lateral direito, eu acho que ele vai usar a Capelinha. Foi a primeira opção dele por ali. Quando eu conversei com o Maurício, ele também disse, a primeira pessoa que ele citou foi a Capelinha como a pessoa que pode jogar por ali, mas também pode acontecer da esquerdinha, né, ser a jogadora que joga pela direita, o que para mim já é outro erro, né? Até já está no nome dela, que ela é lateral esquerda, então, enfim. Acho que vai ser a Capelinha. Bruna Benítez e Sorriso, na esquerda a Belinha, que tomara que não tenha lesão, porque ano passado ela passou o ano todo lesionada. No meio campo, acredito eu que ele vá com Jenny, mais recuada, Mai e Duda. E lá na frente, Fabi Simões, Milene e Lele. Eu acho que esse vai ser o time titular do Maurício. O que pode mudar aí, talvez, seja lá no ataque, né, a gente possa ver a Mileninha em vez da Lele em algum momento. A Lele, por exemplo, foi reserva agora. A gente pode ver o Inter jogando lá na frente com Milene, Fabi, e aí um pouquinho mais recuada a Zóio junto com a Jenny, a Mai e a Duda. Então, assim, acho que ele tem algumas variações assim que ele pode fazer. Eu até preferia que o Inter fosse com 2 atacantes em vez de 3. Eu não sou muito do 4-3-3, assim. Eu acho que ele prende muito as nossas jogadoras do ataque na marcação, e eu acho que isso atrapalha bastante elas. Então, eu particularmente gostaria que ele voltasse para um 4-4-2 ou um 3-5-2 aí, porque ele tem jogadoras para isso. Mas, enfim, eu acho que é isso. Acho que é isso que ele vai fazer. Ele vai seguir no 4-3-3, que ele gosta já, né? Eu acho que o Inter vai jogar bem. Precisa de mais construção ali no meio, que é algo que ele mesmo falou. Mas acho que tendo a Duda e a Mai ali de titulares, isso já se resolve bastante. O Maurício, ele já conhece o time, já conhece o espaço que ele tá, né? Então ele pegou quem ele precisava. Então acho que o Inter realmente esse ano vai, como ano passado o Inter não acho que o Inter tenha ido mal ano passado, teve um jogo ou outro, mas algumas questões até de arbitragem, né? Mas esse ano com certeza o Inter aí vai muito bem. Neila, e o que tu espera da escalação do Santos esse ano? Eu acho que a Tati vai ter bastante trabalho aí, né? Porque veio bons reforços. Mas acho que ela pode ir num 4-2-1-3, que seria com a Vivi no gol, a Bruninha na direita, a Stabile na esquerda, Sassá e Camila na zaga, Brena e Júlia mais atrás, Taizinha mais centralizada ali, né, na sua camisa 10, e lá na frente, Cristiane centralizada, Ana Luísa pela esquerda e Kathleen pela direita. Mas também acho que uma boa opção é o 3-5-2, daí a gente eu iria, né, com a Ana Bia no gol, por, né, a Vivi ser um pouco menos ágil, digamos assim. Eu acho que a Ana Bia, ela até consegue jogar um pouco mais avançada. Então, Ana Bia no gol, as zagueiras Sassá, Camila e Tayla, e no meio a Stabile pela esquerda, Bruninha pela direita, Brena, Laura Valverde e Taizinha, e lá na frente Gadu e Cristiane. A gente vê que as escalações são bons jogadores, é só saber encaixar e esperar o que vai ser para esse ano, né? Aí, bom, pro Grêmio, não posso tirar a Lorena do gol e a Paty da zaga, não tem como pensar nisso. A Mônica, ela vem bem também na zaga, mas que a gente tenha também a Tuane, não acredito que seria claro, seria melhor se a gente tivesse alguém mais para ser reserva, mas são zagueiras ali que podem, como a Guzmán já tem esse costume de ficar trocando jogador às vezes sem necessidade, eu não sei muito bem dizer qual seria melhor na colocação. De lateral a gente tem a Sinara que está se recuperando do joelho aí há um tempo já, espero que esse ano, não sei se para esse primeiro semestre ela já conseguiria jogar, mas ela é uma boa lateral, eu gosto muito de ver ela em campo.
E a gente também tem a Laís, que a Laís também me impressionou bastante como ela vem jogando nesse último ano. E ali a gente também tem a Jéssica para jogar de lateral. Aí tem que fazer essa jogada com as laterais que a gente tem no momento. De meio de campo não tem como tirar a Rafa Leves, né? Porque a Rafa Leves ali é um motorzinho, como o pessoal gosta de falar, porque realmente veio de São Paulo, veio muito bem. A Chula, em alguns jogos, no ano passado, no início do ano passado ali, ela não tinha uma estabilidade, perdão, muito boa em campo. Ela, às vezes, não sei se era nervosismo, se era alguma coisa que passava para ela, mas às vezes ela perdia algumas bolas muito simples. E esse ano, do que ela jogou, assim, ó, me impressionou demais. Eu quero muito ver ela continuar jogando como principal agora nesse meio de campo, porque ela com a Rafa Leves encaixou perfeitamente bem. Deixa eu só ver aqui mais alguém que eu já saiba assim que possa ver muito bem. Tem a Jéssica também que veio por agora que tá podendo se encaixar, mas a Carla aí é uma pessoa que realmente vai conseguir se encaixar no nosso meio de campo. E a Pribac, então a Pribac já é cascuda no Grêmio, serve também como capitã pra gente, porque ela já tem esse costume, ela já conhece o Grêmio e ela se identifica com o Grêmio, que ter alguém do time que é torcedor também ganha muito, né, até para ganhar o vestiário, para trazer mais emoção pro jogo. A Dani Ortolan para fazer o ataque não tem como não ter a Dani Ortolan, porque tá jogando muito bem, mas a Luane, que chegou agora há pouco tempo, ela tá jogando muito bem, aquela guria, a guria corre e dribla lá, assim, ó, eu tô chocado com o futebol dela, ela é muito boa, cara, eu fico assim, fico feliz, né, porque não tem como não ficar feliz com um ataque desses. Então, e também ali sem esquecer da Laís Estevam, que já estava com a gente, e a Gabizinha. Então, o Grêmio tem uma rotação de time e a gente acaba por não saber exatamente qual seria a melhor escalação. Por conta da Guzmão, já tem esse costume de, às vezes, trocar. A gente já tem a Cássio meio de campo. Então, tem várias rotações que a gente vai ainda descobrir durante o ano. Mas não tem como não entrar em campo com a Lorena, com a Paty, com a Faleves e com a Dani Tolan, porque são jogadores que a gente sabe que são muito boas. E a Luane, acho que a partir desse esqueletinho a gente vai conseguindo encaixar o resto do time, porque o Grêmio ainda tem boas jogadoras, mas a nossa técnica não está sabendo encaixar o time. Às vezes começa com um time e às vezes troca no meio do jogo sem entender o que está acontecendo. Ela faz uma troca agora, encaixou dela, troca de novo e deslancha de novo. Então, realmente, o Grêmio ele tem boas gurias para jogar. O Grêmio, se toda tanto a escalação principal quanto as reservas são boas jogadoras, mas aí a gente depende um pouquinho do que a Guzmão vai fazer. Então, eu não saberia exatamente qual seria a melhor escalação para o Grêmio nesse momento. E não sei se a Laís aí tem já um time em mente, deve ter, com certeza. Eu até anotei aqui no meu celular para não me perder, porque assim, a gente tinha uma ideia de time na cabeça, mas o Análise Verdão, que é para onde eu cubro o Palmeiras Feminino, a gente fez uma live com o Hoffman Túlio, e pela conversa que a gente teve com ele, deu para entender mais ou menos o que ele quer para o time. Então, em cima disso, eu colocaria a Julie de começo, que é a goleira do Palmeiras que está desde 2019, mas o Hoffman ele trouxe a Amanda para incomodar a Júlia, ele mesmo disse, ele conhece a Amanda lá do Atlético Mineiro, trabalhou com ela já, então acredito que aí a gente possa ver bastante ela sendo titular do Palmeiras também, mas acho que de início agora vamos de Júlia. Na zaga, acho que vamos de 3 zagueiras, e aí seria a Thaís, a Agostina e a Dai. A Caldeirão na direita e a Catrine pela esquerda. A Catrine não é uma lateral, mas no Palmeiras não temos lateral esquerda de origem, né? Temos a Caldeirão que atua pelas duas laterais, mas a gente não tem uma lateral esquerda de origem. Ano passado, quem jogou bastante foi a Catrine, então acredito que ela seja titular do Palmeiras nesse primeiro momento. Mas o Hoffman também disse pra gente na live que a Dai, que a ideia dele é colocar a Dai também pela lateral em alguns momentos. Então, acho que a gente pode esperar também isso. No meio, eu iria com Bianchi e Ari Borges, mas eu acho que ele vai colocar a Andressinha para jogar junto com a Bianchi. E no ataque, ele falou que gosta de 3 jogadoras no ataque, então eu acho que ele vai com Sochor, Bia Zanerato no meio e a Bianca Brasil. Mas se fosse eu, ao invés de colocar as 3 juntas, eu colocaria Bia Zanerato, a gente não pode deixar no banco, ela não banca para ninguém. A Bia Zanerato é a titular absoluta, assim, digamos. Eu colocaria uma jogadora que é meio campista, mas eu acho que ela joga muito bem no ataque. Ano passado ela jogou bem nos jogos que ela entrou no ataque, que é a Duda Santos. A Duda, ela coloca uma explosão ali no ataque que eu gosto muito, então acho que eu iria
talvez Bia, Bianca e Duda, ou então a Bia, Sochor e a Duda. Mas eu acho que ele vai com Bia, Bianca e Sochor. E eu acho que ele vai entrar com a Andressinha, né? Como eu disse, eu acho que eu não colocaria ela nesse primeiro momento, porque eu acho que o meio-campo do Palmeiras já se entende muito bem e tem jogadoras muito boas, a Ari Borges, aí na seleção jogou muito bem. É uma jogadora que está se destacando bastante, então acho que não é boa ideia bancar ela. E do jeito que ele falou pra gente, mais ou menos, a escalação, não caberia todo mundo, então não caberia ela, Bianchi e a Andressinha no meio-campo, então eu não sei o que ele vai fazer, mas eu não bancaria a Ari de jeito nenhum nesse começo, e a Júlia Bianchi também não dá para bancar. Mas eu acho que a ideia, assim, um esqueleto básico seria esse. Vamos ver, né? Eu tô ansiosa também, porque eu também não conheço muito do Hoffman, não sei muito bem o que esperar. E lá eu acho interessante que o Hoffman vai enfrentar o Atlético Mineiro, que ele conhece, só que ao mesmo tempo ele não conhece, porque chegou um monte de gente nova, e a técnica é nova também, né? Que é a Lindsay, que veio da Ferroviária. Então, cara, vai ser o jogo das surpresas, assim, ninguém sabe de nada. Não, e fora isso, tem a questão ainda que o Palmeiras não jogou contra o Atlético ainda, né? É, Então, tipo tipo, é assim, tudo novo, tudo novo, real. tudo novo. Verdade. Inclusive eu na torcida junto com a Laísa. Ah, que lindo. Tô ansiosa. Enquanto vocês aí não fazem a mínima ideia, eu sei que a Guzmão vai fazer alguma besteira já no primeiro jogo de cara. A gente rima para não chorar, porque tem o Matheus Vaz, que já participou com a gente aqui, que ele todo dia posta um tweet. A Patrícia Guzmão já saiu do Grêmio? Não. E assim vai. E já tá no 15º já, se não duvidar. Porque não tem lá, né? A Guzmã foi importante, ajudou o Grêmio, ajudou também um pouco o Inter. O futebol gaúcho em si deu essa alavancada graças a ela, mas já saturou, não tem mais, cara. Não sei. Tudo bem que eu não saberia dizer, nossa, traz tal pessoa que seria muito bom, porque o futebol feminino ainda tem muita coisa para ser encaixada, né? Então, depende do conhecimento de cada técnico. Às vezes, essas jogadoras que tem já no Grêmio no momento um técnico novo não saberia gerir. Mas, bah, cara, assim, ó, a coisa que eu mais queria esse ano de verdade, porque as gurias que a gente tinha ano passado não eram gurias ruins, a gente tinha ainda ali a Jane, que acabou saindo esse ano, que tava jogando muito bem. Mas, realmente, esse ano o que eu espero pro Grêmio é que a Guzmã, pelo menos, se não sair, tome um jeito, assim, pra ajudar a gente. Bom, não sei se vocês gostariam de trazer mais alguma coisa aí pra gente. Eu só queria falar rapidinho, eu particularmente estou bem ansiosa em relação às transmissões do Brasileirão, porque as informações que a gente tem são de que não terão as transmissões das partidas que não sejam da Sport TV e da Band. E isso, para mim, é um retrocesso, porque ano passado a gente teve transmissões de todas as partidas pela Eleven, pela CBF TV, né, nessa parceria. E eu acho um absurdo não ter isso agora. E, assim, pelo que eu sei, é bem provável que os clubes possam transmitir os jogos. Mas aí, assim, vai ter clube que não vai transmitir, entendeu? Eu acredito que o Inter esteja se preparando para isso, mas pode acontecer de não conseguir transmitir num jogo, no outro, e aí isso é um retrocesso e é culpa da CBF. A CBF tem que ter a parceria com a Eleven para continuar as transmissões. Só isso mesmo. E te agradecer, Brian. Obrigada aí pelo convite. Né? Foi muito bom falar com vocês, meninas também, né? São minhas amigonas aí, então foi muito bom aí fazer parte do podcast hoje. Só comentando rapidinho isso que a Nani falou sobre as transmissões, eu acho que, assim, isso é uma coisa tão grave e que a gente está falando tão pouco. Eu acho que, assim, a gente ainda está nessa expectativa de ser resolvido nessa semana. Pelo menos eu ainda estou muito nessa expectativa, porque eu acho que se realmente não acontecer, a gente tem que fazer muito barulho, a gente tem muito que cobrar a CBF. Porque, cara, não tem condições do Campeonato Brasileiro Feminino não ser mais transmitido, todos os jogos serem transmitidos. Como que fica, sabe? Tipo, os torcedores que querem assistir, que não podem ir ao estádio, ou então a gente trabalha cobrindo esporte, a gente que trabalha analisando como que a gente tem acesso a esses jogos, porque quando tá jogando na nossa cidade ou perto da gente, a gente vai, a gente acompanha do estádio. Mas quando não, a gente faz o quê? Sabe? Ou então a gente cobre um time que não é da nossa cidade, a gente mora longe, o que que a gente faz? Como que a gente acompanha? O nosso trabalho não é de um jogo ou outro, é de todos os jogos.
Então, não tem como ficar sem transmissão. Então, eu espero muito mesmo que a CBF resolva isso, porque é um absurdo sem tamanho, é um retrocesso gigantesco de futebol feminino a gente ficar sem transmissão. E eu espero realmente que essa semana isso se resolva, porque se não se resolver, eu não sei como é que vai ser, porque não tem como a gente querer que o futebol feminino avance, que o futebol feminino cresça, que as pessoas consumam mais futebol feminino e colocam um jogo ou outro na TV, que com certeza vai ser dos times de mais camisa, né? E tudo bem que aqui a gente está falando desses times que provavelmente vão passar bastante na TV. A estreia do Palmeiras mesmo vai ser pela Sport TV, mas existem outros times que não têm essa visibilidade, que não vão passar na Sport TV, não vão passar na Globo. E aí, como que fica, sabe? Como que essas torcidas acompanham esses times? Então, realmente é uma situação muito complicada que a gente está falando pouquíssimo. Acho que para a gente se revoltar muito, é para a gente tentar cobrar de toda forma, da mesma forma que a gente ficou cobrando a questão da tabela, que a gente não tinha acesso, que a gente correu atrás para montar sozinho, para a gente conseguir ter um controle, para a gente conseguir fazer uma organização. Gente, não ter transmissão é inadmissível. Assim, horroroso, é um descaso tremendo. A gente fala muito sobre o respeito que a modalidade tem que ter, sobre as pessoas consumirem isso, e a própria CBF não corre atrás de fazer uma transmissão, sabe? Joga nas costas do time e fala, tipo, se você quiser transmitir, você transmite. Beleza que muito time não vai transmitir, porque às vezes por alguns casos, às vezes por tem que fazer outra coisa, tem que priorizar o masculino. Mas tem muito time que também não tem estrutura para fazer uma transmissão. Então, é um buraco muito mais embaixo, sabe? Não dá para jogar nas costas do time e falar faz. Não é assim que funciona. E os times já não recebem, já não tem retorno financeiro dos jogos que passam nas TVs e ainda não vai poder proporcionar isso para os torcedores e para as pessoas que trabalham fazendo essa cobertura. Então, realmente, não tem como a gente aceitar quieto essa questão de não ter transmissão. Se a CBF não resolver essa semana, a gente realmente precisa dar um jeito de se mobilizar para cobrar, porque, cara, é um retrocesso sem tamanho, é realmente muito revoltante. E é como a Laisa falou, é uma preocupação coletiva, velho. Porque, assim, o Santos tem a Santos TV, tem os caras que narram jogos do Santos quando não são na Vila Belmiro. Então, assim, a Santos TV tem estrutura, tem câmera, tem tudo, né? E a maioria dos jogos do Santos vão ser na Vila Belmiro. Mas, cara, o time que não tem, entendeu? O Flamengo sempre faz transmissão do Carioca feminino, então eles têm narrador, tem repórter, tem comentarista, tem tudo. Mas e o time que não tem? E o meu time quando for jogar fora? Como que fica, entendeu? E assim, cara, a Nani mora em Porto Alegre, a Laisa mora em São José, que é do lado de São Paulo, o Brian mora no Rio Grande do Sul também. Velho, eu moro em Santa Catarina. Como é que eu vou ver as Sereias da Vila? Não tem como. Não tem. Então, assim, e não no futebol feminino existe muito também da gente não ver só o nosso time, a gente não vê só o jogo do Santos, não vê só o jogo do Inter, do Grêmio, do Palmeiras, a gente vê, cara, às vezes eu ficava com 3 telas vendo o Brasileirão, 3, 4 telas, se tá passando no Sport TV, eu abria na Band, no celular e no tablet, e cara, é inadmissível, assim, a arbitragem tem que melhorar, tem que melhorar. Organização tem que melhorar, óbvio. Faltando 9 dias para a competição, sair a tabela é um absurdo. Mas, cara, não ter transmissão é tipo assim, ó, o maior dos absurdos. Ai, Neila, mas no masculino não é todos os jogos que tem transmissão no teu time, não sei, cara, pelo menos um canal vai ter e a gente entra, infelizmente, né? Os streamings estão cada vez mais caros. Os streamings estão cada vez mais caros. Pelo Premiere. Mas a gente dá um jeito de ver. Agora, se não tiver nenhum tipo de transmissão, cara, um ao vivo no Instagram do time, o que a gente vai fazer? Vai ficar adivinhando o resultado? Cara, eu senti isso na final do Gauchão e foi horrível, velho. Eu tinha amiga jogando nos dois times, eu não consegui ver o jogo, simplesmente porque a transmissão caiu. E é isso que vai acontecer no futebol, no Brasileirão. Não pode, cara, não pode. Tipo, assim, ó, é surreal de absurdo não ter. Ai, não, mas os times daí vão poder ter direito, não sei o que. Cara, dá o direito para os times, mas bota na Eleven de qualquer forma. Aí, se o time quiser fazer um conteúdo diferente, pô, a Flá TV quer fazer um conteúdo diferente, a Santos TV quer fazer um conteúdo diferente. Pô, massa, ok, conversa com os caras da Eleven e fala, ó, vocês dão a transmissão, a gente faz uma parceria.
cara, é o mínimo, assim, ó, o mínimo que a gente espera. E é como a Laísa falou, cara, essa primeira rodada não teve uma posição da CBF, a galera tem que se juntar, tem que deixar clubismo de lado, tem que sentar a lenha, né? Pô, o Corinthians vai ter, sei lá, 4, 5 jogos transmitidos. Velho, não importa, é o futebol feminino, vai lá, ajuda a galera do Santos, do Inter, do Grêmio, do Real Brasília, do Minas, e tem que rolar essa transmissão, tem que rolar. É inadmissível que não role. E assim, cara, prazo máximo uma semana que vem. Prazo máximo. Não tem que, ai, vamos esperar, vamos não tem que esperar, pronto, acabou, porque quando é o masculino, eles arrumam premiação, eles arrumam carro, eles arrumam estádio, arrumam torcida, arrumam transmissão. Cara, tudo eles arrumam no masculino. Então, assim, o mínimo que a gente espera no feminino, no mínimo, é uma transmissão decente. E lógico que a melhoria da arbitragem também, porque também é inadmissível, os times têm que se juntar, têm que ir na CBF, têm que reclamar, porque é absurdo demais, cara, o que tá acontecendo. E assim, é lance que jogadora sai lesionada, é lance que jogadora sai com marca na cara porque levou um tapa, é lance que jogadora sai com a caneleira saindo fora e o árbitro não dá nada. O lance da Eudmila, que a Eudmila quebrou a clavícula, cara, não foi nada, velho. E a menina ficou, tipo, metade da temporada fora. Isso é inadmissível, entendeu? Então, assim, o mínimo que a gente espera é profissionalismo, seriedade e respeito pelo futebol feminino. Eu acho que, assim, o mínimo que a gente espera é realmente o mínimo, né? A gente sabe que no futebol feminino a gente tem que se virar e tem que contar uns com os outros, da gente que acompanha, da gente que cobre, da gente que trabalha, porque muita coisa a gente realmente precisa do outro. Eu acho que a gente vira tão amigo de gente que cobre, de gente que acompanha futebol feminino, justamente porque a gente sabe que a gente pela gente em muitos aspectos. E a gente sabe também que os clubes contam com a gente que é de mídia independente, que a própria CBF às vezes parece que conta com a gente para fazer a divulgação das coisas e tudo mais, mas não tem como a gente achar que tá bom ter 5 jogos, sei lá, do Corinthians na TV. Beleza, 5 jogos do Corinthians na TV, mas tá bom, o Corinthians joga 16 rodadas ao longo da temporada no Brasileiro. E aí, sabe, como é que ficam os outros jogos? Porque a gente está falando de gente que trabalha com isso, a gente está falando de gente que quer acompanhar, que quer torcer para o time feminino, mas que não consegue assistir, sabe? Que não consegue assistir, gente. Isso é muito absurdo. É questão que, tipo assim, tem gente que não tem condições de ir no estádio, que acompanha o time pelo computador, pelo celular, enfim. Mas a gente não vai ter nem isso, sabe? Como que trabalha desse jeito? Como que a gente faz uma análise desse jeito? Como que a gente acompanha o time desse jeito? Não tem como. Não tem como a gente querer brigar por melhoria na modalidade, por querer brigar por tal patrocinador, levantar a tag no Twitter para não sei o quê, e fazer tudo isso e não ter o mínimo que é ter a transmissão, que ter onde assistir e acompanhar o seu time. Então, realmente, eu acho que, assim, isso não é uma coisa para a gente falar pouco, é uma coisa para a gente falar muitíssimo, é uma coisa para a gente cobrar realmente, porque não tem cabimento não ter transmissão. É assim, é uma coisa realmente inadmissível, e se essa semana a CBF não se posicionar, não dar um retorno sobre isso, realmente eu acho que não tem essa de, não é com o meu time. Gente, é com a modalidade, a gente tem que correr atrás disso, a gente tem que dar um jeito, porque não tem como ficar sem transmissão, não tem como mesmo, é muito absurdo isso. Se a própria CBF não trazer nada, o pessoal vai ter que fazer o mínimo ali, que é iniciar algum tipo de protesto pelo Twitter, subir hashtag, que foi até assim que o pessoal, as gurias do Sul começaram a ter o nome na camisa. Então a gente teve que fazer um protesto para as gurias terem o nome na camisa, que era um bagulho que era para ser o mínimo, né? Porque uma camisa, se a gente vai comprar, a gente paga quase 300 pila, o Grêmio demorou o ano passado que foi colocar o nome das gurias e foi vender o nome das gurias nas camisas, né? Então, Ô, Brian, pode falar. inclusive o Grêmio tirou o nome das camisetas na Supercopa. Sim, de novo já não tava com o nome das gurias, foi só pro gauchão para mostrar, para fazer vídeo, fizeram vídeo, falaram não, porque agora vai continuar tendo, e depois já tiraram novamente. Então é uma coisa que realmente fazer o mínimo para acontecer, é a base da base pro futebol, e a gente ainda tem que brigar, ainda tem que reclamar, ainda tem que se estressar, e ainda tem que ouvir gente que não acompanha, que não entende nada da modalidade, falando besteira, como foi no final do Grenal, foi só falando, porque a Raíssa foi muito ruim, porque a Raíssa é uma goleira péssima. Cara, se a pessoa chamou a Raíssa de uma goleira ruim,
a goleira do Grêmio, no caso, tu tem certeza que a pessoa não acompanhou nada. Você chamou, a Vivi falhou naquele gol do Grêmio. Pô, a Vivi jogou muito o ano inteiro. Então, tipo, nossa, cara, entre outras coisas. Tu sabe que o E pessoal não ambas não acompanha. estão mais nos seus times, né? Vivi veio pro Santos e a Raíssa foi pro Atlético Mineiro. Daí a gente às vezes pergunta: ah, não, por que que a menina foi? Ai, não, porque cadê o Ela é amor à ruim. camisa? Ai, porque é mercenária, velho. A menina errou um lance, o campeonato inteiro. Ela foi obrigada a excluir a conta do Instagram porque os babacas foram lá falar Sim. bosta pra ela. E porque viram só um jogo do futebol feminino, não acompanharam outros jogos. E até eu sou aqui de Porto Alegre também, se as gurias foram jogar e não forem transmitir, eu não tenho como assistir porque o Grêmio não bota as gurias para jogar na Arena, não bota para jogar no Zequinha, elas vão jogar em Novo Hamburgo, vão jogar em Alvorada, vão jogar em sei lá onde, e a gente tem que ficar correndo atrás para conseguir achar uma maneira de assistir o jogo porque o Grêmio se não fizer o jogo, não vai ter base para poder transmitir. Mesmo que coloque no YouTube, que é uma plataforma acessível. Então a CBF poderia tranquilamente fazer isso. Já a maneira que era antes já não era totalmente tranquila de pessoas, sabe? Porque ela não era um site, uma pessoa que não tem costume de mexer no computador, não era um site simples de mexer, de botar o jogo para começar, para assistir o jogo. Então, o mínimo que eles podem fazer é justamente achar uma maneira de que a CBF, que é o patrimônio principal, transmitir esses jogos pra gente, porque se a gente não for atrás, eles vão ficar com a mão no bolso, não vão fazer nada. Então, a gente quer que eles tenham uma resposta, mas infelizmente a gente já está no nosso subconsciente sabendo que eles não vão trazer resposta, que a gente vai ter que batalhar para assistir o jogo das gurias, independentemente de qual time for, porque da mesma maneira que o pessoal que acompanha só o masculino gosta de assistir outros campeonatos, tem outros clássicos, a gente também gosta de acompanhar todos os clássicos, porque tem a outra energia, tem outro campeonato. Então, até a Libertadores foi uma vida para passarem uma Libertadores na TV feminina. Então, é isso tudo que realmente é uma coisa que o pessoal, a gente vai ter que ir atrás, a gente já sabe que vai ter que ir atrás, porque senão não vão transmitir. Bom, até acho que já passei do horário da Nani aí, porque acho que ela já devia ter ido. Não sei se vocês agora têm mais alguma coisa para trazer, que eu realmente tinha esquecido de trazer essa parte de televisionar os jogos, né? Mas agora sim eu acho que foi o que precisava. Então, vamos finalizando aí. Eu vou agradecer a presença de vocês. Agradecer a Nani por ter apresentado vocês aí para eu poder chamar e a gente poder fazer esse convite, fazer essa conversa que ficou muito boa. Pretendo aí futuramente chamar vocês com certeza e aí trazer pessoas de outros times também, que a gente sempre procura, por mais que o Poditê seja aqui do Sul, a gente sempre procura trazer o máximo possível de todo o futebol. Então, só agradecer vocês aí. Instagram e Twitter, tá no Twitter e no Instagram do Poditê dela, se vocês quiserem seguir, fica o convite aí, acredito eu que fica o convite. Qualquer coisa, se vocês quiserem comentar com a gente, trazer pessoal que acompanha outros times aí, manda mensagem na DM, no Twitter, no Instagram, a gente fica aguardando o pessoal aí. Então, espero que vocês tenham gostado. Valeu aí. Valeu, Brian. Foi muito legal mesmo. Gostei muito de fazer aí o episódio com as meninas, contigo aí de novo. O trabalho de vocês é muito bom, né? É muito bom a gente ter uma página que fale sobre futebol feminino, quanto mais melhor. E é isso. Até a próxima. Eu agradeço muito o convite também, muito obrigada. Foi muito bom estar aqui com as meninas, com você, Brian. Então, obrigada mesmo. Espero que a gente faça mais vezes juntas. É sempre bom a gente se reunir para falar sobre futebol feminino. A gente sabe que é muito assim que funciona, né? O futebol feminino é muito mídia independente, então é sempre bom colaborar aí o máximo que a gente consegue. Então, eu espero estar de volta aí. E é isso, gente. Muito obrigada. Queria agradecer também as meninas, sempre bom estar com vocês, né? A gente trabalha junto, brinca junto, tudo junto, né? Sempre nós por nós. Agradecer ao Brian e aos outros meninos do Podcast também, né? Que não podiam estar aqui com a gente, mas agradecer eles também. Agradecer a Nani pela indicação, né? E o Brian pelo convite. E também só mais um adendo, a CBF também precisa cuidar um pouco mais da mídia independente, porque quando chega em final de campeonato, é as grandes que vão e a mídia independente fica de fora. Então, precisa prestar um pouquinho mais atenção nisso também, de repente ver a questão de frequência ou, sei lá, portal que a pessoa publica, porque, cara, eu, por exemplo, não faço jornalismo, tento ali trazer o máximo sobre as sereias da Vila e eu tenho certeza que se o Santos chegasse numa final, eu seria uma pessoa que ficaria de fora. Então, infelizmente é assim, né? Mas muito obrigada por trazer o futebol feminino no Poditê e espero que as pessoas que estão vendo isso agora tenham gostado do podcast / vídeo aí, né? Que os podcasts estão chique, agora não é mais só voz, é vídeo também. Então, é isso, gente.
Um beijão, muito obrigada. Beijo, valeu.